Eu assisti The Bride, A Noiva, e posso te garantir que esse é um daqueles filmes 8 ou 80, ou você ama ou você odeia. Obviamente o seu contexto e tudo que você viveu e tudo que você acredita vai influenciar um pouco, mas é um filme que sim vai dividir e já está dividindo muitas opiniões. É um filme muito corajoso, isso eu não posso negar. O que a Maggie Gyllenhaal faz aqui é criativo e inventivo, questiona muito dos padrões hoje já colocados, né? Esse filme poderia ser um road movie, poderia ser um terror gótico, poderia ser um romance, poderia ser muitas coisas. Ele é tudo isso, de tudo um pouco. Meio que você já viu esse filme em algum lugar, mas tudo isso junto cria uma estética muito da própria diretora e faz ser algo bem único. Eu gostei bastante do filme, vou conversar um pouquinho sobre isso aqui, fico no time dos que gostaram, mas vamos bater um papo sobre esse novo filme, The Bride, A Noiva. They did it on purpose. Fala, mestre, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Danilo e hoje o papo é sobre The Bride, A Noiva, minha análise, minha visão sobre esse filme que, mais uma vez, eu gostei bastante. Eu dei uma nota 4 lá no Letterboxd, então é uma nota alta para um filme que eu acho bem corajoso, bem inventivo, bem criativo e que decide mesmo questionar ali alguns dos padrões já pré-colocados para contar a sua história, e eu gostei bastante disso. Obviamente eu não gostei de tudo, tenho as minhas ressalvas, vou trazer elas aqui pra gente conversar um pouco, mas no geral é um filme que me deixou bastante satisfeito e eu saí bem feliz do cinema. E aqui nós temos uma história que se propõe a ser uma releitura não só do clássico filme lá de 1935, mas também da própria história da Mary Shelley como Frankenstein, né, do que ela construiu nesse universo. E eu digo isso porque ao dar voz pra Mary Shelley no filme, ao trazer a Mary Shelley pra dentro dessa história, né, reinventando e reimaginando como que seria isso, ela faz com que a própria Mary Shelley tenha uma voz que muita gente diz que ela não teve na época, ao criar aquela história. Muita coisa que ela queria ter falado, que ela queria ter expressado dentro daquele contexto todo de uma pessoa que já estava um pouco envolvida ali com o movimento feminista, que já conhecia um pouco sobre isso, pessoa que já tinha essas conexões, talvez ela quisesse falar muito mais coisas, mas tudo isso fica na base do achismo, a gente acha isso, a gente imagina ao analisar a história, e essa é uma das partes que eu não gosto tanto de trazer ela para dentro do filme, mas não atrapalha e é muito criativa a forma como é feito, e eu confesso que eu gostei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, da mesma forma que a Mary Shelley foi muito à frente do seu tempo ao criar aquela história lá em 1818, apenas aos 18 anos de idade, muito jovem, eu acho que a Maggie Gyllenhaal também é um pouco à frente do seu tempo a criar esse próprio estilo dela dentro do filme aqui. What's my name? I can't remember. Nos anos 30, em Chicago, Ida, personagem vivida pela Jessie Buckley, é assassinada pela máfia da cidade depois de acusar alguns dos seus líderes de crimes. Após essa morte, o monstro Frankenstein chega na cidade e procura uma médica que era um pouco conectada com essas questões de trazer pessoas de volta à vida, inclusive tendo estudado as histórias do Dr. Frankenstein. Ele a procura para que ela criasse uma noiva para ele, criasse uma companheira, né? O nosso Frank estava ali cansado de mais de 100 anos vivendo sozinho, sem ter ninguém ao lado dele, então ele procura essa médica. Ele consegue a convencer e é aí que eles desenterram o corpo da Ida, que havia acabado de morrer. Eles trazem ela de volta à vida e aqui começa a nossa história desse road movie, né, como eu falei, que se transforma num road movie muito legal a partir daqui, mas que vai contando várias visões da diretora para esse mundo. Antes de falar sobre a história, eu quero olhar um pouco pro lado técnico do filme, que é maravilhoso. A forma como eles conseguem construir a Chicago dos anos 30, os cinemas, os locais, né, as conversas, os carros, é tudo muito real. Apesar de você enxergar uma tela verde aqui ou ali, a maioria das coisas é muito real, tudo muito sujo, tudo muito daquele tempo. E isso é muito bem feito. Toda a construção, os figurinos, apesar de você entender que quando você olha um pouco pro figurino, você não vê tanto os anos 30, porque ele vai navegando um pouco, né? A diretora tem essa liberdade de construir uns figurinos, principalmente, que não sejam exatamente daquele tempo, mas ela consegue ser muito criativa ao construir tudo isso e fica muito legal. Tecnicamente, o design de produção desse filme é, assim, um absurdo. O visual do Frankenstein eu também gosto muito, remete bastante ao filme de 1930, então tem uma pegada bem parecida, e eu gosto bastante de como o Christian Bale traz esse personagem à vida, né? Você sente aquela melancolia, a dor de alguém que tá ali sozinho e abandonado há tanto tempo,
tempo, há mais de 100 anos, vivendo um mundo onde ele não se encaixa, onde ele não existe, e essa construção do Christian Bale é muito bem feita. O filme se passa na década de 30, ali naquele momento que tinha acabado de acontecer a transição entre o cinema mudo e o cinema falado, os musicais, e a gente tem isso como parte importantíssima dentro do filme, inclusive pro próprio Frankenstein, que é um cara que vai ao cinema para relaxar, para se sentir bem, para se sentir em paz, e lá ele consegue se conectar, né? Até em alguns momentos que é meio que uma crise de ansiedade ali, mas na verdade é o corpo dele que não consegue respirar e tudo mais. É lá no cinema que ele consegue se reconectar e consegue ser ele mesmo. Até porque eu acho que essa é uma das coisas mais belas do cinema, né? Dentro de uma sala de cinema, com a luz apagada, todos nós somos iguais, vendo a mesma coisa, assistindo a mesma coisa. É muito do que o Hitchcock fala, por exemplo, quando ele dá uma entrevista falando sobre A Janela Indiscreta, um dos filmes mais maravilhosos dele, mas ele fala sobre isso, né? Sobre o cinema ser esse local onde todos são iguais. E aí é óbvio que onde todos são iguais, um personagem tão defeituoso quanto Frankenstein iria se sentir em casa. The Bride of Frankenstein. No, just the bride. A Jessie Buckley tá absurda. É impressionante como ela faz uma personagem que tá sendo possuída por outra personagem. Não vou entrar muito nesses detalhes pra não dar spoiler sobre o filme pra você, mas ela tem que ter dois sotaques completamente diferentes. E ela consegue fazer isso de uma forma absurda. A personagem é maluca, é caótica, às vezes é muito escrachada, às vezes grita, às vezes é mais contida, mas em todos os momentos ela tá muito bem. Principalmente, apesar de ser um filme caricato, o filme pede isso, essa caricatura não fica hilária, não fica uma coisa vergonha alheia, sabe? Eu gostei bastante do que ela fez aqui. E quando você assiste Hamlet, eu assisti há pouco tempo, há um pouquinho mais de um mês Hamlet, e assiste A Noiva, você entende por que a Jessie Buckley está sendo indicada ao Oscar, mas principalmente percebe que ela é sim uma das melhores atrizes dessa geração. Depois que ela renasce, ela e o monstro saem em uma jornada pelos Estados Unidos de conhecimento, e aqui o filme vira realmente um road movie muito clássico, no melhor estilo Bonnie e Clyde, matando muita gente, com muito peso, cenas muito pesadíssimas. E aqui a gente começa a construir as mensagens que realmente a Maggie Gyllenhaal queria passar nesse filme, tá? Eu acho que ela queria passar muitas mensagens, e é nesse momento dessa road movie ali que ela consegue colocar essas ideias que ela tinha. E nessa questão, nesse momento dessa jornada, como eu falei, dessas mensagens que a Maggie Gyllenhaal queria trazer, eu não sei se é proposital ou se foi culpa do estúdio, eu não sei se ela queria fazer isso. Ela não se aprofunda diretamente em nenhum dos assuntos que ela começa a se propor nesse momento. Tem um momento que acontece meio que uma revolução ali com algumas mulheres, elas começam a pintar o rosto igual da noiva e tomar algumas atitudes e brigar contra o sistema, só que ela não aprofunda isso, né? Até tem um momento muito forte de um diálogo absurdo, de um monólogo, na verdade, absurdo da Jessie Buckley, falando sobre mulheres, falando sobre o peso de como elas são esquecidas quando, né, crimes são cometidos. É um diálogo bem legal, que traz esse peso para que esse momento realmente precisa, mas isso não é aprofundado de uma forma mais complexa, né? Isso é meio que deixado de lado. E tem vários teminhas que vão acontecendo isso durante o filme. E aí a minha visão é, talvez ela só quisesse fazer realmente um road movie, que o principal objetivo é contar a história desses dois até o final, e pincelando temas que ela achava importante trazer. Ou por outro lado, o estúdio pode ter metido a mão e falado, ó, não dá pra gente ir pra cá, vamos pra lá, porque esse filme teve refilmagens, né? Esse filme teve ali até um início com a Netflix, depois mudando pra Warner, então tem toda uma questão do estúdio aí que pode ter afetado o corte final desse filme. Eu prefiro acreditar que foi uma visão da Maggie Gyllenhaal mesmo, ela queria contar uma história sobre essa road movie desses dois personagens, e deixando de lado um pouco esses temas mais importantes, pincelando sobre eles, colocando eles na tela como importante, mas não aprofundando nenhum deles, porque no final é um filme sobre um road movie. No final, isso pra mim não compromete a história, sabe? Só que poderia ter sido melhor explorado cada um desses momentos, mas não compromete a história como um todo, e a história principal lá dessa jornada dos dois ainda é muito interessante do início até o fim. You want with a dead girl? I'm the same. Born from the dead. I am a monster. No final, nós temos um filme que eu gosto bastante, tá? Eu gosto muito de tudo que é construído aqui, de todo o visual que é feito. Acho que é um filme que veio pra chocar realmente. Tem cenas de ação e de violência
muito pesadas. Tem algumas outras cenas que vão mais para um dark gótico ali, mais pesado, né? Até com cenas de sexo um pouco questionáveis, vamos dizer assim. Vamos usar essa palavra. Na minha sessão, por exemplo, em alguns desses momentos, pessoas saíram do cinema e foram embora. É aquele tipo de filme que não é para todo mundo, isso é um fato. Mas se você gosta dessa pegada, e eu adoro essa pegada, então eu adoro filmes nesse visual, nesse estilo, claro que era normal eu gostar. E ao passar por cada uma dessas referências, né? Então você tem ali o noir com os detetives vivendo ali aquela história deles tentando descobrir, encontrar esses personagens. Inclusive a detetive é vivida pela Penélope Cruz e através dela também tem uma mensagem sobre o machismo estrutural da época e de hoje muito forte, e isso vai acontecendo durante todo o filme. Apesar da Maggie Gyllenhaal não aprofundar aquele assunto da revolução, como eu falei, esse assunto do machismo, ele condensa o filme inteiro, ele amarra o filme inteiro, né? Os homens controlando as mulheres, os homens definindo o que as mulheres devem fazer, como elas devem fazer e tomando decisões sobre o corpo delas, inclusive. Tem uma cena que é de um abuso que começa a acontecer ali numa batida policial, que é, sim, é absurda, cara. É absurda. E como a Maggie Gyllenhaal mostra que essa luta, né, no final ali, você vai assistir o filme, não vou falar o que acontece, mas é muito simbólico pra falar que agora o seu poder não é mais seu, é meu, enfim, é bem legal, tá? Eu gosto muito do que é feito dentro dessa temática mais feminista, traz essa luta das mulheres, né, e tudo mais, ainda mais num momento como nós estamos vivendo hoje, né? Isso pra mim é a mensagem mais forte do filme, que se perde um pouco, eu confesso, em alguns momentos, mas que no final está lá e está muito bem representada sobre a história da Aida, sobre a história da noiva. A conclusão é de que eu gostei muito, dei uma nota 4 de 5 lá no Letterboxd pra esse filme, então é um filme que eu gostei bastante, que eu vou querer assistir de novo quando chegar aqui em casa, porque é um filme que tem muitas referências pra você ver ali. Você acompanhar um filme que são tantos filmes dentro dele mesmo, né? Uma comédia, como eu falei, um romance, um dark romance, um filme de terror gótico, um road movie, um filme de ação, são tantas camadas que fazem esse filme ser único e a Maggie Gyllenhaal se destacar muito na direção desse filme, que eu gostei bastante. Comenta aqui embaixo se você já assistiu, se você curtiu, se você vai assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo. Um abraço para todos vocês e até a próxima.